feminino e o masculino dentro dessa tradição? Como é? Então eu só tô achando assim que faltou eu explicar que quando eu recebi essa tradição, eu vim, quando eu voltei para o Brasil, eu dizia sempre para essa minha mentora, é assim que a gente se relaciona com quem te ensina, é uma mentoria, né? Ela te ajuda, te orienta. Eu falei, eu tô sentindo tanta falta da nossa tribo, né? Ela disse, por que que você não cria a sua própria tribo, né? Já que você não tem. Aquilo dali ficou para sempre na minha vida. Mas de uns anos para cá, eu comecei a me aproximar da minha etnia original, né? Que são os Mura. Inclusive, esse centro, ele tem como um dos pilares ajudar financeiramente projetos, né? Interessantes e de médio e longo porte, né, médio e longo prazo, com um porte consideravelmente capaz de se autossustentar em algum momento, então não é uma brincadeirinha, né? Um desses projetos é Entre os Mura, então eu tive mais contato com eles porque é, a gente começou financeiramente a ajudar e eles me passam algumas coisas dessa minha tradição, mas ainda não chegou o momento onde eu caí de cabeça nela. Eu acho que vai acontecer isso e eu vou deixar acontecer naturalmente, não estou forçando, não. Mas encontrar a tradição Ojibwe, que é ligada à terra, que é ligada a esses povos originários das Américas, me fez me aproximar das tradições amazônicas, né? Então, eu não posso dizer que eu sou Runicuim, eu não posso dizer que eu sou Yawanawá, do Acre, eu sou Mura. Mas é uma Mura, assim, meio sem vergonha, porque eu sigo a tradição que me adotou. É assim, como se fosse uma filha que tem um pai natural, mas que foi criada por outro. Aí você gosta do outro que te criou, que te acolheu, né? Então, assim, a minha honraria para com esse pai ou para com essa mãe, né, que me abraçou, é como uma filha que agradece o pai que a criou, ou a mãe que a criou, né? Como eu falei, eu fui orientada por mulheres, majoritariamente por mulheres, mas tive esse senhor como um orientador, né? O Dennis Banks. Então, eu conheci uma senhora, Lilian Pitawanaque, uma Ojibwe. Nos anos 60 foram os últimos anos onde o governo canadense, através de algumas igrejas, obrigou, através de polícia mesmo, a polícia ia catar os meninos em casa, tirava dos pais e levava para as escolas que em inglês se chamam boarding school. A gente meio que tem a dificuldade de traduzir para o português, né, que a gente pode chamar de escolas, mas não são escolas. Hoje os indígenas norte-americanos estão falando sobre campos de concentração, então assim, não era muito bem uma escola, né? Eram internatos mais obrigatórios, né? Eles tinham que se tornar brancos, tinham que falar inglês, então eram obrigados a não falar a sua língua, a não professar a sua fé, colocar pela primeira vez um sapato apertado, pela primeira vez cortaram todas as tranças que eram muito religiosas, as tranças dos cabelos compridos, então foram muito, muito maltratados. Isso aí não é uma coisa que eu estou dizendo, é só você entrar na internet que você vai ver tudo aí muito bem documentado, casos assim absurdos, né, que estão sendo descobertos agora. Então, esse povo saía desses 14 anos de escola completamente longe da sua alma, completamente longe da sua cultura. Alguns já nem falando mais seu idioma, porque tinham entrado na escola com 5 anos de idade e não falavam nem direito ainda a sua própria língua, então veio em inglês com o trauma, não falavam mais a sua língua, então isso também foi uma forma de colonização, né? Tirar a língua desses povos. Uma dessas pessoas saiu, casou e ela usava muitas drogas, estava muito perdida. E um momento, a alma dela também visitou esse lugar escuro, né, que São João da Cruz fala como a noite escura da alma, como aconteceu comigo, cada um com a sua especificidade, ela muito mais grave do que no meu caso.
E ela disse assim: eu vou voltar a ser índia. Ela disse: eu vou procurar os anciãos que ainda existem. E ela teve sorte de achar, porque para eles persistirem com o que eles viviam anteriormente, tiveram que se subjugar a muitas coisas, né? E ela reviveu então a filosofia do povo dela. Ela é uma Potawatomi. Potawatomi, como crê, é irmã, irmã prima dos Ojibwe, né? Porque o povo em si é chamado de Anishinaabe, aquele que desceu do céu, que foi colocado aqui na terra, que veio do céu. Então, quando eles foram fugindo dos colonizadores que vinham, né, do outro lado do mar, da grande massa d'água, como eles chamam, então eles foram adentrando para os Estados Unidos e Canadá, naquela época não tinha essa divisão, na direção dos Grandes Lagos, sendo guiados por orientações de sonho, profecias, né? Então, onde tiver esses búzios, vocês vão seguir, que vai dar um lugar onde tem água, e nesse lugar de água nasce comida. Então, eles foram procurando esses lugares, algumas famílias subiram, outras desceram, que foram para os Estados Unidos, outras foram mais para a direção do Pacífico. E nessa, eles foram ramificando. Então, ela é de uma ramificação Anishinaabe, Potawatomi, e ela fez um trabalho interno tão profundo que ela foi aceita depois que as mulheres não tinham mais poder, então as mulheres não tinham mais o direito de guiar tendas de suor, e ela foi aceita, né, pelos méritos adquiridos nesse retorno à sua casa, né, a casa da alma dela. Então ela começou a dirigir tendas de suor. Ela era a mentora da minha mentora e por isso, naturalmente, essa minha mentora me ensinou sobre tenda de suor. Muita gente fala assim, mas ela não fazia tenda de suor. Ela me ensinou a não fazer tenda de suor, para eu aprender o que que era uma tenda de suor. Não que eu não podia entrar, não que eu não podia. Ela me ensinou respeito e muito sobre o que é fazer uma tenda de suor do lado de fora, respeitar as regras, assim. Foi muito interessante isso, né? Eu ainda estou aprendendo, né? É uma coisa que é de vida, né? Não é uma coisa que a gente aprende num curso. Foi uma forma de vida que ela me passou. Então, eu aprendi dessa linhagem feminina, e nessa linhagem feminina, ela me ensinou uma coisa muito importante: ela não é excludente do homem. Ela sabe muito bem que homem e mulher são complementares, e em todas as tradições ancestrais, né, na ancestralidade das terras mesmo, dos povos, dos primeiros povos, isso é feito é, em divisões de tarefas, né? Você faz isso, eu sou mulher, você é homem, faz aquilo. Então, assim, um sem o outro meio que não dá para viver. E se o patriarcado excluiu as mulheres, esse feminino, né, esse retorno ao feminino, ele não pode ser excludente, senão a gente vai ser tão masculina quanto, né? Então, eu sempre tive uma dificuldade, vamos dizer assim. Eu participei de grupos de mulheres há muitos anos. No Rio de Janeiro, nós tivemos pessoas que vieram de outros estados, né? Então, eu percebi que aquela pessoa não era excludente ao homem, mesmo que fosse muito feminino, né? Eram mulheres. Não era excludente do homem. A gente não estava ali para falar mal do homem, não estava ali para criar um poder feminino que era excludente do homem. Era para empoderar as mulheres, né? E durante uns anos da minha vida, eu visitei alguns grupos que sim eram excludentes. Então, eu sabia que eu não gostaria de criar grupos de mulheres onde isso fosse acontecer. Quando eu criei o centro em 2013, foi exatamente no ano que nós fundamos o primeiro encontro de mulheres, com 4 mulheres, para afirmar, não foi eu que escolhi, eram 4 mulheres,
firmar as quatro direções. Então, dali as coisas foram se desenvolvendo, né? E o que nós fazíamos já há 19 anos, então muito mais do que 10 anos de centro, o que a gente chama de coroação das sábias, nós trouxemos para o grupo de mulheres. Então, os grupos os encontros de mulheres, eles têm sempre esse crescendo da gente ir falando sobre coisas assim que vai levar até a mulher sábia, a mulher velha, né? Que é a coroação das sábias que acontece há 19 anos no mês de junho, por ser inverno, porque tem na parte branca aqui, que é a lua, que é o norte, que é o inverno, é o momento que a gente coroa a sábia, né? Então a gente versa pelas quatro direções durante o ano para chegar nesse cúmulo aí da sábia mulher, né?